Fala galerinha, beleza? Vamos aqui falar sobre agora. Passa pra cá. As reações de dupla troca. Não, tem que voltar. Então é a segunda troca, né, agora? Isso. Ai, pegou o caminho. É isso! Dupla troca. Entendeu. Chama a vinheta, vai. Podre. Fala galerinha, pira só, velho. Se a gente usou exemplos da vida, do meio midiático para falar sobre simples troca, imagina que não daria pra gente falar sobre dupla troca, né? Só que é melhor a gente não falar não, deixar aí nos bastidores, deixar na sua imaginação o que pode acontecer. Uma reação de dupla troca, como o próprio nome sugere, nós vamos ter trocas de substâncias, de elementos, de grupos, todos envolvidos em positivo e negativo. Olha só que legal, velho. Nós temos aqui um exemplo que a gente pode situar. AB mais CD, que vai formar AD mais CB. Por que tem que ser assim, AD, não pode ser tipo assim, AC? Porque sempre o primeiro grupo ou o primeiro elemento, ele é mais positivo e sempre o segundo mais negativo. Quanto mais para a direita, mais negativo, quanto mais para a esquerda, mais positivo, que é esse caso, ó. O Azinho está da esquerda, então ele é positivo. O Czinho está da esquerda, também é positivo. O Bzinho está da direita, é negativo, e o D está na direita, também é negativo. Agora o negócio é o que vai rolar aqui, é a quantidade, na intensidade dessa positividade ou negatividade. Porque se o A ele for muito positivo, e o C não for muito positivo, mas o D for muito negativo, a gente vai ter uma união maior entre D e A, porque o positivão ele vai querer ficar com o negativão. E o positivinho e o negativinho é o que vão sobrar dessa troca que foi feita. Porque acontece uma atração maior entre dois elementos. A coisa só vai acontecer, a formação de um segundo produto, que a gente chama às vezes até de subproduto ou produto secundário, vai ser a junção dos dois apenas para a estabilidade. Mas não quer dizer que eles sejam muito atrativos entre si, beleza? É o que sobrou desse meio, desse processo. Sacou a ideia? Agora olha só, um exemplo, HCl mais NaOH. Quando você vê que o Cl negativo e o Na positivo, cara, eles têm uma atração muito grande, velho. Tem uma atração muito grande, porque é um metal sendo atraído para um ametal muito eletronegativo. Professor, por que o Na então não fica com o oxigênio, que ele também é muito eletronegativo? Porque o oxigênio aqui, ele está perdendo um pouco de eletronegatividade para o hidrogênio. Ele está usando um pouco da sua eletronegatividade para manter o hidrogênio ali. Então ele perde um pouquinho da sua eletronegatividade, fazendo com que o cloro aqui sozinho na forma aniônica, Cl-, ele seja mais atrativo do que o grupo OH. E aí fazendo com que o Na se ligue ao Cl, formando esse salzinho aqui que a gente chama de cloreto de sódio. E aí o hidrogênio H+, com o OH-, eles vão formar a nossa aguinha aqui. Beleza, galera? Isso aí é um tipo de exemplo que pode promover uma dupla troca. Então a dupla troca é quando nós temos duas substâncias em que o cátion e ânion, ou então o polo positivo e o polo negativo, eles trocam, eles permutam aí, formando novas substâncias. Beleza? Galerinha, para acontecer reações de dupla troca, também temos ali condições, né? Não é toda vez que vai vir se troca aí, né? De compostos de grupo positivo e negativo. Né? Se um casalzinho já estiver muito estável ali, ele às vezes não troca com o outro. Bom, para ver a dupla troca, a gente pensa aqui em três condições. Primeiro, formação de produto pouco ionizável, produto que ioniza muito pouco. Quem são os produtos que ionizam muito pouco? Os ácidos fracos e água. Nessa primeira reação aqui, ó, teve formação de água. Então, o fato de formar água, que é o que acontece lá nas reações de neutralização total ou parcial, induz que essa reação aí é uma reação de dupla troca que aconteça naturalmente. Só misturar os dois ali e vai acontecer essa reação de dupla troca porque formou um produto pouco ionizado. Agora, se eu pego um ácido
reage ele aqui com um sal, né? Será que vai acontecer dupla troca? Lembrando que esse ácido aqui, ele é formado por H+, Cl-, né? Esse sal aqui, que é cianeto de potássio, ele é formado por K+ e Cn-. Então, vamos fazer as trocas dos casais, né? O positivo com o negativo, e vamos analisar os produtos formados. O K, que era positivo, interagiu com o Cl, formou um sal, cloreto de potássio. Formou aqui HCN, que é um ácido fraco. Para saber sobre os ácidos, se eles são fracos ou fortes, né, você vai ter que lembrar da regrinha que a gente falou lá na definição, nas classificações de ácido. Os hidrácidos fortes são apenas HCl, HBr e HI. Os oxiácidos fortes são aqueles que o número de oxigênio menos o número de hidrogênios ionizáveis é maior do que 1. Esse cara é hidrácido. Ele não está entre esses três, então a gente vai considerar ele aqui um hidrácido fraco. Se você quiser mais detalhes sobre força, procura lá na nossa aula sobre ácidos, certo? Formou um ácido fraco, isso indica que a nossa reação de dupla troca, ela vai sim ocorrer naturalmente se você misturar esses dois reagentes. Tem alguns reagentes que você mistura e não acontece reação, eles só permanecem ali no meio da forma em que eles estão. Por exemplo, se você pegar NaCl e misturar com água, sal de cozinha em água, não vai acontecer reação, só vai ficar lá uma água salgada, uma mistura homogênea, sem reação química. Não vai acontecer o processo reversível, porque aqui formaria um ácido forte e uma base forte, não teria formação de um produto pouco ionizado. Entenderam? Agora, segunda condição para que eu tenha certeza que uma reação de dupla troca vai acontecer é a formação de um produto instável. Esse produto instável vai acabar liberando um gás ali no meio. E aí essa liberação de gás, ela evidencia a formação de uma reação, a produção de um novo produto ali. Bom, quando você produz ácido carbônico ou hidróxido de amônio, que são os principais produtos instáveis derivados de reação de dupla troca, você tem certeza que a reação vai ocorrer. Olha aqui, ó, carbonato de cálcio. Lembrando que o carbonato de cálcio, galera, ele é formado por cálcio 2+, e o carbonato, que ele é 2-. Reagindo com HCl, que é H+, e Cl-. Positivo com negativo, negativo com positivo. O cloro, que tem somente uma carga negativa, com o cálcio, que tem duas cargas positivas, você vai precisar de 2 unidades do cloro para interagir com esse cálcio, formando ali o cloreto de cálcio. O H, que só tem uma carga positiva, e o CO3, que tem 2 cargas negativas, você vai precisar de 2 hidrogênios para interagir com esse CO3. E formaria aqui, então, o ácido carbônico, H2CO3. O problema é que esse ácido carbônico ele é instável e ele vai se decompor, formando aqui, então, o CO2 e H2O. Essa reação tem formação de um gás, que é o CO2. Essa formação de um gás evidencia, ela mostra que a reação está acontecendo e nesses processos normalmente apresenta-se efervescência. Né? Você já viu lá quando você coloca um bicarbonato, tem carbonato ali na estrutura, né? De sódio em um meio de vinagre, em meio de algum ácido que seja, ele tem ali uma efervescência. É porque virou ácido carbônico e acabou liberando CO2 ali no meio. Então, liberação de gás é uma evidência de reação de dupla troca. Agora, formação de um produto insolúvel. Agora, para você saber isso aqui, você tem que lembrar da tabela de solubilidade, que foi também apresentada para vocês algumas aulas atrás, quando a gente falou sobre solubilidade de sais. Tem que tomar cuidado também com a solubilidade dos hidróxidos, das bases. Então, precisa, para isso daqui, colocar ali a tabela de solubilidade de sais. Eu acho que o editor vai colocar a tabelinha aí na tela para você dar uma olhadinha. Então, observando a tabelinha, a gente olha lá, nitratos, nesse caso aqui nitrato de prata, os nitratos eles são todos solúveis. O cloreto de sódio, ele é solúvel, tá vendo que aqui está em meio aquoso? São 2 sais, e esses 2 sais eles são sais solúveis.
Quando eu fizer aqui o processo da dupla troca, Ag+, NO3-, Na+, Cl-, né? Você vai ter interação do Ag com Cl e do Na com NO3. Mas esse AgCl é cloreto de prata. E olhando na tabelinha aí de solubilidade, você percebe que os cloretos são solúveis, com exceção da prata, do chumbo e do mercúrio. Então aqui tem formação de um produto insolúvel, um produto sólido, e isso faz com que a nossa reação de dupla troca seja evidenciada e ela vai sim ocorrer. Não vai acontecer só uma mistura homogênea dos materiais, vai acontecer uma reação. Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre dupla troca. A gente tinha falado na aula anterior que talvez a gente ia fazer 2 aulas para isso, né? Mas acabou não precisando, né? Eu fiz a letrinha pequenininha, deu tudo certo. Aqui, cara, que quadro bonito que você desenhou, viu, velho? Que quadro bonito, né? Só na hora de colocar acento que não sou eu, tá? Quem coloca é o estagiário. É o estagiário. Entendi. Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre dupla troca e aqui a gente encerra as classificações das reações. E a partir de agora, a gente vai ver o quê? Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre reações. Um pouquinho.